Fala, amizades, beleza? Hoje com a tão aguardada review de Naruto The Last. Eu sou Felipe e Naruto esqueceu como é que voa, né, amizades? Eu sou o Renan e ao cinema se empolgou com o beijo do Naruto, hein? Também foi a coisa mais legalzinha assim que teve. Então, Zé Amizade, vamos começar a falar sobre o filme. Se você não quer spoiler, pode fechar o vídeo agora, porque esse vídeo vai estar cheio de spoiler. Então, vambora. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar do filme, né, Zé Amizade, é a história dele, né? Do que se passa, do que está acontecendo. Do que faz a história andar, né, cara? Então, são 2 anos depois da Guerra Mundial, né? E o mundo, teoricamente, está em paz, né? Não tem muita coisa acontecendo. O Naruto tá meio que adolescente, mas barra adulto, né? Tá começando. É um jovem, quase jogando com uns 18 anos. Talvez até 20, né? Não sei. Que seja. Ele já tá mais amadurecido. E ele ficou muito popular, né? Por causa da guerra, que ele foi Ele é herói, cara. Ele já era o herói de Konoha, agora virou um herói mundial, né? Ninja. Pois é, o mundo inteiro conhece ele e onde ele anda, as meninas vão dar presente pra ele, vão dar agarrado nele. Ele virou o novo Sasuke. O novo Sasuke. Tudo que ele não era no passado, agora ele é. Todo mundo se amarra na dele, todo mundo quer ser ele. E a história começa assim, né? Com ele andando na rua, todo mundo dando presente pra ele, dando coisa pra ele. Mas nem tudo são flores, né, Zé? Nem tudo são flores. E o Naruto, ele, nesse ponto, ele consegue alcançar, antes de ser Hokage, ele já consegue alcançar a admiração das pessoas, uma coisa que ele, acho que ele queria mais do que ser Hokage, né? E no entanto ele fica meio perdido, ele não sabe como agir com as pessoas, com toda essa admiração e tal. É muito engraçado ver o Naruto meio que perdido e não saber como reagir com as pessoas tratando bem ele e tal, dando presente. É muito engraçado isso. A gente acha que Naruto depois da guerra deve ter ficado rico, né? Ele continua morando no mesmo lugar, apesar de ser um lugar nobre onde ele morava, era no centro ali de Konoha. Até porque era o Hokage que bancava ele, né, praticamente. E aí o legal é que agora ele paga pra geral. Não, chega aí que eu vou pagar pra você o Isso é engraçado, o Naruto virou pago pra geral, virou pago pra estudador. geral, tipo, se eu tenho dinheiro pra caramba mesmo, eu pago. E nessa de pagar pra todo mundo, a Hinata aparece porque ela tá tentando dar um presente pro Naruto, que é um cachecol que ela lembrou de uma coisa que aconteceu lá no passado e tal, e aí ela quer dar um presente pra ele. Só que o que acontece? Todo mundo dá presente pra ele, porque o Naruto ficou mega popular, então ela fica meio sem graça, né, de conseguir chegar nele. E o Naruto, ele não percebe que a Hinata tá apaixonada por ele, ele tá tipo assim, ela é minha amiga. Porque ele é pra caralho, né, porra? E uma coisa interessante que já vem do mangá mesmo, que a Hinata ela não desmaia mais quando chega perto dele, né? Mas ainda tem uma puta timidez. Pois é. A Hinata também já tá... Se bem que a gente viu no anime que ela já se declarou pra ele, né, 2 vezes. Uma vez. Uma vez, outro contra o Pen, mas ele meio que parece que cagou, né? Ele esqueceu, a primeira crítica que a gente tem do filme, né? Ele simplesmente esqueceu da Hinata, tipo assim, cara, não lembro o que aconteceu naquela guerra. Acho que esses 2 anos foram anos esquecidos, porque além disso ele ficou muito fraco, todo mundo ali ficou mais fraco, né? Não, acho que só o Naruto ficou mais fraco, o resto ficou mais forte. O Naruto ficou extremamente mais fraco, né? O Naruto, que era pra ser o cara mais poderoso do mundo ninja, parece que sugaram todo o poder dele, cara. Não é possível, ele deixou muito zoado. E a Hinata também, né, cara? Mas a Hinata é aquele poder mesmo que ela tinha, sempre teve. Foi. Não, sabe o que é? Por exemplo, logo no começo do filme aparece o vilão, que é o Tonori, né? É um cara que era do irmão do Eremita dos 6 Caminhos, então o irmão dele era Otsutsuki, né? Otsutsuki Hamura. Hamura, que é o irmão que a gente sempre questionava nos nossos vídeos, que onde foi parar o irmão do Rikudo Sennin, né, cara? Não falava, e nesse filme mostra aí pra onde que ele foi, né? Eles deixaram uma brecha pro filme, né? Porque onde esse cara, o que aconteceu com ele? Ninguém sabe. E aí esse Tonori, que é o descendente do Otsutsuki, ele vive na Lua. Porque o que aconteceu? O Eremita dos 6 Caminhos, quando teve aquela treta toda, o irmão dele foi, vou deixar a terra pra você e vou fazer um clã lá na Lua e fica aí, de boa. E foi pra lá. E aí ele criou o clã dele lá, né? E com o passar do tempo, só sobrou esse cara, o Tonori, porque teve altas tretas entre classes de primeira classe, segunda classe, você sabe explicar melhor? Tipo, o Rikudo Sennin e o Hamura, né, os dois irmãos, depois que eles selaram a Kaguya, a mãe, todo mundo sabe que a Kaguya se tornou a Lua, né, que é a lenda da Lua ser criada pelo Sábio dos 6 Caminhos, e a Lua, o irmão do Rikudo Sennin, o Hamura, ele ficou na Lua, e a Lua subiu pra onde, de fato, onde ela tá, onde a gente vê a Lua, teoricamente.
Então ficou dito que o Rikudo Senin ficaria tomando conta da Terra e o Hamura ficaria na Lua, meio que tomando conta do selamento da mãe ou coisa assim. Só que o clã, a parte do clã do Hamura, ela foi toda pra Lua. E uma coisa que vocês vão entender mais ou menos, que o clã deles é baseado bastante no clã da Hinata, nos Hyuga. Tem a família principal e a família secundária. E houve uma guerra entre a família principal e a secundária. E a família principal desenvolveu uma arma, que agora eu não me lembro o nome, que foi usada para poder destruir a família principal. E o interessante dessa arma que ela foi feita com os olhos de toda a galera do clã, cara. Então, tipo, eles sacrificaram o clã inteiro pra poder fazer essa arma, pra poder destruir o clã principal. E só sobrou o cara que é o vilão do filme. Inclusive tá sem olho também. Que tá sem olho também. Então, tipo, todos os olhos que eles tinham foram usados pra poder fazer essa arma, pra poder destruir o clã principal. E aí o que acontece? Pra ter um olho, esse cara rouba o olho da irmã da Hinata. Né? A Hanabi, né? Hanabi. Então a primeira coisa que acontece no filme é esse cara indo atrás da Hinata e da Hanabi. O Naruto, por coincidência, se barra com a Hinata e acaba protegendo a Hinata. Então ele acaba pegando os olhos da Hanabi. E aí todo mundo fica querendo se questionando o que está acontecendo. Enquanto isso, o Hokage, o Kakashi, ele está preocupado porque a Lua está cada vez mais perto da Terra. Inclusive fragmentos da Lua estão chegando à Terra. Então tá todo mundo preocupado com isso e eles acham que isso tem uma coisa a ver, né? Eles mandam o Naruto para uma missão, né, junto com a galera, para poder salvar a Hanabi e ver se isso tinha alguma coisa a ver com o fato da Lua estar caindo lá. E realmente tinha, né? Realmente tinha, e aí que vai fazer um grupinho, que é o Naruto, o Sai, o Shikamaru e a Sakura e a Hinata. Então, isso é primeiro, assim, a história é bem legal, é bem interessante essa ideia de estar acontecendo isso e, tipo assim, você reunir os principais Junins da vila faz sentido pra uma parada dessa. Então, até aí, pô, legal. Só que o que aconteceu? Na hora que o cara foi atacar a Hinata, aconteceu o grande déjà vu da parada. O que aconteceu com a Hinata? Ela esqueceu como é que escala o telhado, cara. Tipo, o cara, ele teve um momento que ele tipo, ficou pendurado, a Hinata. Tipo, a Hinata, em vez de pegar e usar o chakra no pé pra escalar a parada, ela ficou lá pendurada, tipo, vou morrer. E aí ela caiu. E o Naruto, tipo assim, deu uma porradão pra segurar ela. Foi até engraçada a parte. E conseguiu salvar ela. Tipo, tem muito super-homem, né? Tipo, caraca, por que ela não simplesmente botou o chakra no pé e foi andando? Ela tem que ter todo esse drama, tá ligado? Eles diminuíram tanto o poder da Hinata, ela ficou muito fraca mesmo pra poder justificar ela a princesinha, né? E uma outra coisa bem ruim disso é que eles nem inventaram uma desculpa, tipo, o cara sugou o chakra dela, por isso que ela não conseguiu concentrar o chakra no pé. Não teve nem essa desculpa, ela simplesmente estava caindo ali do prédio onde ela estava e ela, ao invés de tentar escalar, botar o chakra na mão, no pé, sei lá, cara, ela simplesmente meio que se estabaca. Aí depende do Naruto vir meio que correndo, pulando, ele não voa, não sei o que, mas... E ele vai e pega a Hinata. Um ponto que é interessante nessa parte é que, por exemplo, o Naruto não estava usando o modo Rikudo dele. Ele não estava usando o chakra. Diferente do mangá, né? Que ele tá usando o tempo todo isso. Não usa em momento nenhum, ele não usa nada. Nem o modo Senin, nada. Ele luta no pelo mesmo. E ele usa um Rasen Shuriken diferente, sabe? O Rasen Shuriken que costumava explodir e tal, ele usa como se fosse um Shuriken pra cortar. Tipo assim, eles mudaram bastante o Naruto pra poder não ficar forte demais, né, pra parada. O único Rasengan que ele dá normal é nesse início, que ele dá o Rasengan no cara, foi só. Depois ele só dá o Rasen Shuriken vermelho, o Rasengan vermelho. E aí teve aquela coisa que eu pensei, porra, então o Naruto vai usar os elementos, igual ele usou na luta contra a Kaguya, né? Legal, né? Maneiro, e a gente esperava isso, né? Pelo Rasengan vermelho que ele deu. E não, cara, ele só dá esse Rasengan vermelho e não parece ser um Rasengan de elemento, tipo, quando ele lutou com a Kaguya. É um Rasengan normal, né? É um Rasengan normal, só que tipo, vermelho, é só pra mudar. E ele não era o mesmo jeito do Rasengan, ele meio que cortava, era uma coisa diferente. Não, ele cortava, mas também explodia. Tem uma parte que ele dá uma explosão. Que bate, né? Que bate. Então, aí, a primeira coisa que estreou pra gente foi isso. A Hinata é muito fraca, o Naruto muito fraco. E aí, bom, beleza. Por enquanto, né, tá dando a introdução à história. Vamos ver o que vai acontecer. A gente falou assim, pô, deve ser assim, metade do filme história, metade porrada. É isso que a gente Pelo pensou. menos é assim que a maioria dos filmes de Naruto é, né? Pois é. Porque pra gente o filme tava se comprando como assim, né? Por enquanto, né? Que ia ter um romance, claro, que a gente sabia já que Hinata... É porque todo filme de Naruto ele tem um romancezinho. Se vocês prestarem atenção, todo filme de Naruto
tem como, vamos supor assim, uma menina que o Naruto tem que ajudar a salvar. Todos os filmes do Naruto é assim. Ele pode não ter nenhum relacionamento com essas meninas, mas sempre é desse jeito. Tem uma menina e ele tem que salvar. É a mesma coisa, beleza, basicamente. Só que a gente já sabia que ia dar Hinata e Naruto nesse filme, né? A gente sabia, cara, mas vamos esconder isso. Mas a gente esperava que fosse mais ação também o filme. Mas beleza, se fosse um filme focado em Hinata e Naruto, ótimo. Tudo bem, mas o que acontece? O filme, acho fácil, não, agora vai ser ação. Aí vinha e era história. E arrastado. Arrastada. Aí agora não, agora vai ser romance. Aí quer dizer, cada hora virou uma coisa e não virou nada. Eles se embolaram. Tentou fazer tudo e não foi nada. Tipo, foi tudo. Nossa, foi muito arrastada a história do filme. Porque até essa parte do filme a gente ainda estava compreendendo que era a introdução. Porque era a introdução. Aí depois desse ponto pra frente, foi só galhofa acontecendo, só coisa assim, cara, nada a ver. Isso não pode fazer isso, não é capaz, não tem nada a ver. Foi enrolando o filme, tudo acontecia lento, muito flashback de coisas que aconteceram no próprio filme. Tipo assim, é uma coisa que a gente assistiu já há 20 minutos atrás no filme, eles dão um flashback daquilo, cara. É incrível. E aí, tipo, o filme que já tava lento, conseguiu ficar ainda mais lento. Acho que eles tentaram dar aquela coisa pra gente se preparar pro beijo deles no final, mas, porra, não precisava tanto isso. Esse relacionamento, apesar de não ter tido um relacionamento em si, a Hinata com o Naruto, isso já vem há muito tempo, né, cara? Acho que eles poderiam ter encaixado melhor a parte do romance com a ação. Acho que eles tentavam... A cada momento eles meio que tentavam alternar e, não, como você disse, eles não conseguiam fazer nenhum dos dois bem. Bom, aí depois de muita história, enrolação, disso que a gente falou, do Elemento de Seis Caminhos e blá blá blá. Eles finalmente conseguem ir pra Lua, né? Aí eles vão pra Lua depois de um portal muito bizarro. Tipo assim, a Lua tem oxigênio e gravidade igual a Terra. Mas tem que explicar como eles foram pra Lua, né? Eles entraram numa caverna, entraram num portal que assim, não entendi como é que era aquilo e pararam na Lua. Senão não precisa querer virar astronauta. Falando isso, eu acho engraçado porque, tipo, quanto tempo a Konoha tá ali, sabe? E nunca acharam aquele portal? Tipo, pô, nunca ninguém... Pô, vamos usar o Ambu, sei lá. Como é que usa a parada da Hinata? Os olhos Byakugan. da Hinata. Ninguém nunca mandou de Byakugan ali. Falou, caramba, ali não dá pra ver de Byakugan. O que será que tem ali? Aí nunca ninguém se preocupou com isso. Tipo, aí eles acham um portal do nada mesmo, assim, tipo, vamos procurar. E acham um portal, tipo, pô, a justificativa pra ter filme, né? Tudo bem. A gente aceita. Aí chega lá, é um portal até interessante porque ele faz com que as lembranças das pessoas ficam muito visíveis, né? E quando o Naruto tá perto da Hinata, ele consegue ver as lembranças da Hinata. Isso é legal, eu achei interessante. Ele consegue ter uma conexão. Mas na verdade, a conexão que ele tem é uma parte das lembranças dele mesmo. Com a dela. E com a dela, né, cara? E aí ele percebe, pelo menos, porra, o cara precisou meio que ler os pensamentos dela pra entender que ela gostava dele, cara. E aí vem aquele flashback na escolinha que a gente viu 50 vezes no filme. Que tá ele lá, quem você gostaria de passar o seu último dia? Aí tá ele lá escrevendo lá e manda um negocinho. Aí ele faz um aviãozinho. Aí ele passou 50 vezes esse flashback, não sei porquê. Mas... pra poder dar aquela emoção, mas eu achei que ficou um pouquinho forçado, né? A gente já sabia que ele ia dar uma coisa e ia aparecer o Naruto. A gente sabia que o Naruto ia acabar descobrindo. Aí o Naruto descobre que a Hinata realmente gosta dele, ele se lembra daquela que aconteceu. Aliás, ele se lembrando da luta contra o Pain foi maneiro. Porque o filme tá bem, um desenho bem desenhado, sabe? Não tá aquele igual a luta que teve do Pain e Naruto, que foi tipo mal desenhado pra caramba, uma animação ruim. Isso foi bem interessante a animação. Eu queria que tivesse a porrada, pena que não teve, né? Aí, depois disso, o Naruto percebe que ela gosta dele e ele começa a ficar tipo... Muda a atitude. Muda a atitude dele. Ele começa a ficar meio... sedoso, ceboso. Ceboso, ele não sabe como agir pela Hinata e tal, e a Hinata... Ela também começa a agir um pouco estranho também, né? Eu não sei se é pelo fato da preocupação, ou porque ela tá fazendo um cachecolzinho, refazendo o cachecol que rasgou durante o filme. Porque ela não sabia botar o cano dele. A porra do cachecol, meu Deus do céu, ele é refeito 500 mil vezes, a porra do cachecol, porque rasga, ela vai, faz, rasga, ela vai e faz de novo. Bom, aí vai acontecendo isso e eles finalmente chegam na Lua. E aí a gente não entende nada porque a Lua tem gravidade, tem tudo, tem oxigênio, tipo, eles estão vendo a Terra de longe assim, estão lá respirando. Não, mas pelo que mostra no início, quando eles chegam na Lua, eles não estão na superfície lunar, eles estão como se fossem meio que no núcleo da Lua. Mas tem uma hora que eles vão pra superfície lunar. Tem uma, mas esse é mais pro final que isso acontece. E mesmo assim tá de boa. Até então eles têm uma explicação meio, eles estão no núcleo ali da Lua, tem uma explicação de que
É um uma espécie portal. de chakra que mantém o lugar ali, beleza, né? Não é uma explicação sensacional, mas tem uma explicação. Justificativa, é uma justificativa. E aí acontece que tinha cidades lá, né? Então tem que morar com pessoas. Como tinha comida lá, não sei, né? Porque não tinha animal, não tinha nada, mas Castelo, e tal, onde o vilão morava. morava lá. Ele morava sozinho, porque o clã dele todo morreu e ele ficava com fantoches dentro do castelo e tal. É bem maneiro esse fantoche, assim, bem medonho, né? Bem interessante, eu gostei desse fantoche. Os fantoches, até então a gente não sabia que o clã dele tinha morrido, né? Então os fantoches pra gente eram pessoas, até que a gente meio que mostra no filme que o cara era solitário. E ele aparece pra Hinata e pro Naruto e tal como um fantoche a primeira vez. Fantoche, E depois ele não mostra a conversa dele com a Hinata, mas depois no filme mostra que ele fala pra Hinata casar com ele, chama ela de princesa, e aí até que faz algum sentido, porque a Hinata ela é, vamos dizer assim, a filha mais velha do líder do clã Hyuga, da família principal, então tem o sentido dele chamar ela de princesa, tem o fato também dos Hyuga serem descendentes do Hamura, né, e tem toda aquela parte, e aí ele meio que pede a mulher em casamento, e os olhos que ele tá usando é os olhos da irmã da Hinata, cara. E ela tá ceguinha, tadinha. Coitada, e tipo, ele revela que tá despertando um novo olho, né, mais um Fosse olho. um de ouro, né? Mais uma espécie de olho a partir do olho da irmã da Ele Hinata. queria usar isso como uma arma pra destruir a Terra, né? Mas eu não entendi muito o sentido dele querer casar com a Hinata. Eu também não. Tipo assim, Eu acho que é só pra falar assim, pô, agora estamos juntando o que era pra ser destinado, né? Pra dar eu continuidade. não entendi ele querer porque, casar com a Hinata. porque se ele fosse destruir a Terra, ele ia viver sozinho, entendeu? Eu acho que ele queria. Mas aí, tipo, a desculpa que ele dá de querer destruir a Terra, que o irmão do Rikudo Senin, o Hamura, meio que deixou uma coisa escrita lá e tal, que se a Terra saísse do controle e tudo mais, que eles, né, essa parte do clã que vive na Lua devia destruir a Terra. Só que ele viu tudo errado, né? Só que ele entendeu a profissão tanto errado, mas porra, não é difícil o cara entender errado, né? Mas o cara entendeu errado e ele quer destruir o mundo porque tem muitas guerras. Então, pô, agora que ele percebeu isso, tipo, demorou um pouco, né, cara? Agora que tá o mundo em paz, eu vou destruir a Terra. Tipo, agora que tá melhorzinho, eu vou foder eles porque, né, eu quero. Talvez é porque ele ficou com medo que a mãe dele voltou, né? A mãe do. Achei essa. Em algum momento do filme parece tudo bem explicadinho, em outras partes tu fica que porra é essa, né? Aí o que acontece? A Hinata dá uma cornada no Naruto. O cara chega lá, o Naruto tenta bater nele, não voa, o Naruto não voa, ele usa um Kagebunshin pra poder dar impulso pra ele poder pegar ela. Por que ele simplesmente não virou Kyuubi e saiu voando, né? Não, vamos deixar o Naruto fraco pra dar graça. Essas partes do Naruto fraco foi terrível. Aí a Hinata, não, eu vou com ele, que eu quero ficar com ele. Ainda tipo, deu um fora no Naruto, o Naruto ficou 2, 3 dias lá chorando. Naruto ficou na merda. Ficou na merda. Ficou na merda. Pra variar, a Sakura foi tentar salvar o Naruto, quase morreu. Não, o cara conseguiu tirar. Eu não entendi muito, o cara tirou o chakra do Naruto. E aí o Naruto ficou na merda, a Sakura teve que cuidar do Naruto, então. A Sakura foi mais útil, né, no filme do que na série inteira, na verdade. Ela serviu pra não. Eu não sei se o Naruto teria morrido se ela não cuidasse, mas enfim. E aí deu uma explicação meio escrota de que o Naruto ficou dormindo 3 dias. Achei, porra, o Naruto tem recuperação rápida, né, cara? Tipo, cagaram muito o Naruto. Eu até entendo o porquê eles fizerem isso, porque o anime, ele não chegou no ponto do mangá onde ele tá foda pra caralho. Que tá voando e tal. A gente não viu isso ainda no anime. Então acho que eles falaram assim, porra, a gente não pode botar isso, porque senão vai cagar quem vai assistir o anime, né, cara? A gente não pode botar os poderes que ele tem no mangá, só que não passou no anime. Cara, mas você falou uma coisa interessante. Porque, tipo assim, na verdade, aqui no Brasil, o mangá nem chegou ainda no final. Não, porra. Muito menos o anime nem passa aqui. O anime tá no Shippuden, né? Então aqui, a segunda Passa na temporada. TV, tá na segunda temporada. Na segunda temporada. Então, quer dizer, tá nem perto do que tá acontecendo no filme. Então isso mostra a força dos fãs de Naruto, né, cara? Porque se o Naruto chegou no cinema, foi porque alguém tava lá querendo, tinha demanda pra isso. E pô, eu fico muito feliz de os fãs conseguirem alcançar um feito desse, cara. De puxar o Naruto pro Brasil, fazer um filme no Brasil só de Naruto. E com uma história que ainda nem aconteceu ainda aqui no Brasil, já tá acontecendo lá. Tudo bem que você pode falar que o filme foi nerfado porque não teve início no anime, mas eu acho que você desculpa, cara. Eu acho que eles só queriam fazer isso mesmo pra poder dar graça pro filme. Em vez de eles tentar explorar o Naruto, botar ele porradão, ou então botar um vilão tipo no nível dele, tipo
Porque... Não, o vilão era pelãozinho também, né? Mas o vilão era cagado. Ele era não pelão, mas forte, era cara. cagado. Ele não era forte. Era, cara, ele usou lá um Ele modo roubou meio os olhos Kyuubi lá, esquisito. ele roubou os olhos lá pra dar uma desculpa de agora não tem que usar Kyuubi, né? Pelo menos E mesmo assim usou aquilo muito cagado. Pois é, Kyuubi muito fraca, né, cara? Apanhou com bolha de pedra. Tipo, eu não entendi. Quando ele usou lá o poder lá da Kyuubi, eu achei que ele fosse ficar tipo quando ele luta lá com a Kaguya dentro da Kyuubi e tal, o modo biju. Mas não, ele tirou a Kyuubi de dentro dele como se fosse uma Kyuubi só de chakra e ela lutou à parte. Eu achei aquilo muito esquisito. Nunca aconteceu isso no mangá. Achei muito esquisito. Mas assim, como tu falou, o fato do filme ter vindo pro Brasil, cara, eu achei que seria mais ou menos como os outros filmes desse gênero, né, de anime, mangá e tal, que é, tipo, em alguns cinemas só, cara, que é bem, assim, Nicho. um nicho. Eu achei que seria um pouco desse jeito, e quando eu pensei, pô, a gente tem que assistir, eu achei que a gente ia encontrar muita dificuldade pra ver. E, tipo assim, praticamente quase todos os cinemas, acho que todos os cinemas aqui do Rio de Janeiro passou, Naruto. Todos não, mas muitos passaram. Quase todos, cara, o do Os Rio de Janeiro principais passou. passaram, os principais Tipo assim, passaram. quase tudo, assim, a gente achava que só na capital e tal que ia ter, mas, cara, tipo, Apesar quase da todos os gente ir cinemas. no último dia, na última sessão, Mas- no último cinema, a gente conseguiu ver A gente na conseguia última assistir. minuto. Mas, tipo assim, eu achei que ia ser uma coisa mais fechado, cara. Mas eu também vi a lista, passou em vários e quase todos os estados do Brasil, cara. Acho que em todos os estados do Brasil. Parabéns, ó, 4 palmas. Parabéns. Mas voltando pro filme, E o final do filme, né, Zamizade? A luta final do filme também foi bem decepcionante. pois é, cara, porque o filme todo se construiu pra chegar nesse final e a gente esperava que o final fosse bem maneiro, a luta fosse bem porrada, porque na verdade o filme todo, o Naruto não usou o poder total, então a gente espera assim, agora o Naruto vai usar o poder total. Eles vão deixar pro final, né? E a gente vai ver algo século, né, tipo, pelo menos, tipo, que não tem como ser do nível da Kaguya e tal, mas que a gente esperava muito nível do Algo final. parecido, né? A expectativa ficou lá em cima, jogaram a expectativa lá em cima e falou, agora o Naruto usou o modo Senin, usou o modo Kyuubi, e aí quando o Naruto vai fazer com o modo Kyuubi, ele separa, né, a Kyuubi pra, como a gente já disse, a Kyuubi apanha o Golem pra caramba. Ele meio que vai se transformar no modo biju, né? Que é o que ele usou, né, na guerra. Mas ao invés disso, ele separa a Kyuubi dele, mas não separa a Kyuubi normal, ele separa só ela de chakra. E ela começa a ficar com o golem de pedra, ele luta com o vilão e você acha que vai ter uma luta foda. Sempre, porra, agora vai, mas não vai, cara, não vai. É luta de bola de energia, de luz pra lá, luz pra cá, mas não tem. É que a Kyuubi não foi explorada nesse filme, né? Ela não apareceu no filme todo. Quando ela apareceu a apanhar. E pra escrever na lua, né? Apesar que teve mais taijutsu nesse filme, né, tu achou? Teve, Teve mais eu gosto de taijutsu. Pra poder taijutsu, eles tiveram que tirar o poder do Naruto. Porque o Naruto não Muito. precisa mais lutar, ele só Teve que tirar muito poder. Hadouken e pronto, né? Não precisa mais nada disso. Então eles, pô, legal, o taijutsu é legal. Eles podiam ter explorado o taijutsu ao mesmo tempo ter explorado o Naruto forte. Eles Dá um equilíbrio, né? podiam ter feito. Não fizeram, preferiram botar. Então beleza, já que agora o Naruto tá sinistro, o Naruto tá com motivo pra bater no cara, vamos ver a luta. Vamos lá, a luta agora vai acabar essa O porra, cara né? pegou todos os olhos, né, da parada pra ficar bem mais forte, então o Naruto tem um vilão à altura de ele poder usar o poder total dele. E aí o Naruto vai enfrentar ele, dá um O soquinho. cara virou angeleca, de um monte de olhos. Ah, o Naruto dá um soquinho nele, dá uma brincadeirinha, não sei o quê. Agora vai dar uma porrada final, aí aquele soco, a tela fica preta. O que aconteceu com o final? Eles tiraram Aí todo mundo no o final, cinema. cara. Caralho, acabou assim, que merda! Aí passa uns 3 segundinhos assim, já mostra o Naruto, o maluco lá do sábio Tonori. lá, Tonori, e a Hinata na porra de uma caverna. E a Hinata chega, ó, você tá pensando isso aí porque você viu os ensinamentos do Hamura de uma forma errada. Olha esse filme aqui. E aí, porra, eles assistiram ele no cineminha e ele chega pro Naruto. Porra, Naruto, eu tava enganado. Beleza, então. Não vou destruir mais a Terra, não. Desculpa aí, foi mal pelo vacilo. E o Naruto, beleza, quer ir pra Terra, não? Várias mulheres lá, várias tretas lá, vamos E falar. foi isso, fim, cara, e beleza, então. Aí o cara, o Tonori chega, não, Naruto, vou pra Terra não, vou ficar aqui pagando penitência aqui sozinho. Detalhe, Naruto já curou os olhos do Kakashi uma vez. Já fez os olhos plantarem. Naruto tinha o poder de curar as Por pessoas, que né? ele não cura o cara, mano? Jesus Cara, no jutsu. é. E ele não usou, ele não curou ninguém. Foi uma cagalhada da O porra. Naruto foi muito nerfado, muito. Tudo bem que ele fosse nerfado, mas que ele fosse nerfado, porque aí ele fala, não, não tô tão nerfado assim, ó, ele tem Kyuubi. Aí eu, não, peraí, mas ele não sabe usar. Aí cada hora eles não sabem o que eles querem fazer, na verdade. Resumindo, o Tonori ficou na Lua
E aí começa a viagem de volta, o que indica que é o fim do filme. Agora sim o fim, porque tipo assim, aquele não era o fim. A gente percebeu que o filme era sobre história, era sobre luta, era sobre romance, era. Mas o principal do filme era sobre romance. Então agora sim é que vai vir a expectativa do filme toda pra esse final, foi construindo Pra que luta boa, altos né? flashbacks. Tipo assim, o mesmo flashback 5 vezes rolando no filme, só pra poder ter essa cena final que é o Naruto pegando a Hinata. E aí tem o momento em que eles estão se reunindo ali na espécie de portal que conecta a Terra com a Lua. E aí o nosso querido Shikamaru chega, porra, ó, vamos dar um rolê aqui, vamos todo mundo sair fora, Naruto? Não demora muito aí não, né? Pega logo, porra. Ele falou tipo isso. Tipo isso, Dá um né? beijo logo, caralho. E aí mete o pé ele, o Sai e a Sakura e fica só o Naruto com a Hinata. E aí tem aquele momento que eu achei até um momento bom, que pela 20ª vez mostra o flashback do Naruto com a Hinata na escolinha, onde a Hinata escreve o nome do Naruto pra ser a pessoa que ela iria passar o resto da vida dela se o mundo Uma acabasse. cena maneira, né? E aí vem aquela cena maneira que é o Naruto falando, poxa, Hinata, lembra quando na escolinha que o Iruka Sensei mandou a gente escrever o nome da pessoa que a gente, se o mundo fosse acabar, que a gente queria estar junto? Naquela época, eu não escrevi nada porque eu não tinha paz, eu não tinha amigo, eu era um fudido, ninguém gostava de mim. Mas hoje, se eu pudesse escrever, eu escreveria você. E o engraçado disso é que hoje todo mundo gosta do Naruto. Ele não é mais uma pessoa sozinha. É. E mesmo assim, ele escolheria ela. Então, tipo, foi um momento foda pra caralho, que era um momento de rolar um beijo ali, né, cara? Agora que ele tinha que pegar, agarrar e beijar. Em vez disso, em vez de partir pro gol, ele foi dar tocar a bola. Ele segurou. Eles começaram a correr e aí aquelas bolinhas de genjutsu, né? Eu acho que o cara, um estagiário, sei lá, ele chegou assim, cara, ia ser muito maneiro se aparecesse Naruto correndo e beijando criança. Aí vamos desenhar isso aí então. Aí tipo, ele tá lá, aí vai aquilo. Não, foi até legalzinho, mas Só assim... que demorou muito, ficou tipo uns 4 minutos nessa correria deles lá, já pulando bolinha, bola Pulando estourando. bolinha. E as bolinhas, cada bolinha passa um flashback da vida Tipo deles. assim, a ideia é legal, mas pô, não precisava botar 4 minutos de... Aí vai, e tipo assim, Naruto não tinha pego ainda na Hinata, por que tu não deu um beijo antes da Hinata, pra ter lá depois disso? Não, aí ficou naquele, pô, Naruto não vai pegar não, vai ficar só nisso mesmo? E aí foram ficando pequenininho, até as crianças, e a gente, pô, vai ter feto nessa porra, gateando, rolando. E aí acontece a coisa mais bizarra do filme, na minha opinião. Tipo, Naruto não voa? Tudo bem. Naruto não sabe... o filme inteiro. Naruto não sabe curar os outros? Tudo bem. O Naruto não sabe usar o Rasen Shuriken igual ele usava antigamente, tipo, boladão os elementos? Tudo bem. Agora, o Naruto da Kamehameha, isso foi... Caraca! Agora, quem não gosta de Naruto e gosta de Dragon Ball vai falar, tá imitando pra caralho. Pô, se ele souber da Kamehameha, por que ele nunca usou isso? Ele vai usar agora? Tipo, aprendi um jutsu novo enquanto eu tava Na lá. verdade, cara, acho que esse Rasengan que ele deu foi o Rasengan aumentado 10 vezes. Porque ele dá uma espécie de Kamehameha com uma mão só pra baixo, voa com a Hinata, Ele se com esse impulsiona, impulso, igual antigamente no Dragon Ball ele fazia. e aí ele destrói o topo da montanha com o Rasengan, que é a montanha, né? Dá um pra baixo e um pra cima. Né? Pra poder destruir a montanha, aí os dois meio que flutuam, e aí sai uma porrada de purpurina, a lua tá lá brilhando, aí rola o beijinho e o filme, pum, acaba. Não acaba Um aí. filme, Tipo assim, beijinho. na hora que eles se beijaram, o cinema tudo falou com Naruto, finalmente! Tipo, quem tá dormindo acordou. Tipo, pô, cara, tava na hora também, né? Tava fora, não. E aí a gente falou, agora sim o Naruto virou homem, pô. Se bem que ele já tinha beijado na boca uma vez, no outro Sasuke. filme. E além Não, do Sasuke. foi no filler, cara. É. Mas filler não conta, né? Então. Ah, conta sim. Eu não vejo mais conta. Não, o filler conta, mas tipo assim, no mangá, na história em si, não contou. Bom, então acabou assim, o filme era realmente para mostrar o futuro deles. Inclusive, o final apareceu Os créditos. os créditos, as fotinhas dele no casamento, que na minha opinião eles podiam ter explorado mais, cara. Botava 5 minutinhos. Já tá romance, já tá aqui mesmo, porque não mostra pedalando um pouquinho do 5 casamento. minutinhos só, bota lá o casamento, ia ser uma cena muito comédia, tipo, do Guy chorando no cadeira de roda. Ia ser muito maneiro, cara, essa cena, mas não, eles preferiram botar em fotinho. Mas mesmo assim, ainda foi legal. Valeu a pena não vir ficar vendo lá os prédios, todo mundo ficou lá olhando. E aí o final, depois dos créditos, todo mundo, tem gente que foi embora, eu falei, não vamos embora essa porra, cadê esse caralho aqui? Aí mostra o casamento deles, no final, mostra a Hinata que cortou o cabelo, a Hinata achei que ficou meio sem graça. Com o cabelo Naruto finalmente mudou de casa, né, porque virou Hokage, porra, Tava uma casa aí pequena. ele foi morar na Barra, e botou uma casa do caralho, com vista direto pro Pão de Açúcar, né, chamado a vilazinha de Konoha, uma casinha na moral, e aparece os filhinhos dele, e acaba, deu uma emocionada aquela parte ali, né. Aí, bom, aí é aquela coisa, né? Foi uma merda, mas, pô, é Naruto, né? Partindo para nossas notas da amizade, a gente vai dividir aqui a nossa nota em duas,
uma nota de fã, que é uma nota foda-se, a gente dá o que a gente quiser, porque a gente ficou muito emocionado com Naruto, e uma nota mais sóbria, mais de assistir Naruto por filme, aquele filme em si só, sem, né, tudo em volta. E você quer começar qual nota? Fã, de fã, claro. De fã, né? então vambora. Então, uma nota de fã, pra mim, assim, você falou uma palavra que é a palavra-chave, é emoção. Esse filme te traz muitas emoções. Então, não tem como não dar um 10 pra esse filme, cara. Ver Naruto no Brasil, pô, se você não for ver Naruto, cara, se mata. Entendeu? Não, por causa. Não, tipo assim, tudo bem. Quem não pode assistir o filme, Tem algumas cidades em si mais distantes que não tiveram, né? tudo bem. Quem Nem não tem pode... cinema também. Agora, o cara que vem falando assim, poxa, não tem nada de anime perto da minha Se casa. você reclama aí, se não for, pô, você vai tomar no seu cu. Pô, cara, assim, foi muito bom assistir. A gente deu um jeitinho nosso pra conseguir assistir, fomos longe pra Foi caramba. penado, né? Porque a gente foi no último final de semana, né? Então, tipo, no último final de semana já não tinha quase cinema nenhum, cara. Só tinha, tipo, eu só achei em 3 cinemas e só um tinha um horário que dava pra gente. 2 horas de ônibus pra chegar lá. É, Não uma tem hora carro, de ônibus. né? Tudo bem. Aí, quer dizer, nota de fã, 10 com certeza, porque a palavra é emoção e o filme te traz muitas emoções. Cara, de fã, cara, não tem como não dar 10, cara. De certa, apesar de filme não ser isso tudo, eu me vi ali, tipo, assistindo o filme, eu me vi, eu hoje e eu, tipo, criança, né, cara, quando a gente começou a acompanhar Naruto, a gente sempre teve esse pensamento de, pô, será que um dia eu consigo ver Naruto no cinema? E, cara, esse dia chegou, cara, tipo, Naruto não tem como não dizer que ele fez parte da nossa vida, cara, tipo, quase, não vou dizer metade da nossa vida, mas, tipo, anos acompanhando e ter esse prazer de assistir no cinema Naruto, pô, foi um troço muito foda, não tem como não dar 10. Isso aí, então pode começar com a nota de crítico com você. Cara, minha nota de críticos, amizade. Crítico e traz, porque a gente não é crítica, a gente Não, dá a nossa opinião. A gente dá opinião que nem bunda, né, cara? Eu não dou a minha, mas a nota eu dou. Então, tipo, eu vou dar uma nota 6, cara. Uma nota bem honesta. Eu acho que poderia dar menos. Honestíssimo. Acho que poderia dar até menos, mas assim, acho que 6, acho que, né, tá ali na média, passa de ano. Passa de ano? Passa de ano. O filme tem muitas Raspando, incoerências. O filme tem muitas incoerências, tem vários problemas. Mas assim, eu acho que o maior ponto, além de mostrar o romancezinho da Hinata e do Naruto, apesar de não ter sido bem feito, foi a explicação lá do clã do Hamura. E isso eu gostei bastante, porque no mangá não tem isso e eu tinha essa dúvida. Então o filme também explicou isso, então eu achei que isso acrescentou, eu vou acrescentar um pontinho por causa disso, né? Então 6, acho que é uma nota honestíssima pra esse filme The Last. Eu já sinceramente fico um pouquinho abaixo. Porque o que acontece? Eu tenho que ver o filme como um filme, não um filme como Naruto, né? Como uma saga inteira. Então a gente tem que ver o filme tendo começo, meio, fim, e essas 3 partes têm que estar conectadas. E o que eu senti nesse filme é que não estava conectado. O filme teve um começo mais ou menos, o meio foi encheção de linguiça demais, arrastado, aí você estava ficando cansado de ver o filme, e o final, que era para ser a melhor coisa do mundo, não teve final, e o final, que é o Naruto beijando a Hinata, demorou uns 4 minutos, então tudo que era para ser bem aproveitado tinha algum probleminha, nunca nada foi perfeito. Então, por causa disso, minha nota infelizmente vai ser 4, mas eu acho até que merecia menos, mas eu queria dar uma nota 10 para esse filme, eu queria muito assistir o filme e ficar, caraca, esse é o melhor filme que eu já assisti, mas não aconteceu isso, infelizmente. E eu acho que eles tinham um potencial muito grande para melhorar e não souberam aproveitar isso. Deu a impressão que eles ficaram presos no 1h20 de filme, né? Cara, deu a impressão que a história é muito boa. A história do filme é muito boa. Deu a impressão de que, tipo assim, eles estão no mangá e falam assim, pô, cara, eu vou separar aquela história lá do irmão do Hagoromo, vou deixar o Otsuki, vou deixar a história dele bem preparada para aquele filme, cara. Vou deixar tudo preparado assim, Naruto vai ficar com a Hinata naquele filme, várias coisas vão acontecer naquele filme, vai ser muito bom. A ideia dela é pro estagiário fazer o filme. Essa que é a impressão que fica essa, sabe? Pô, eles podiam ter dirigido o filme muito melhor, cara, Mas, vamos esperar que tenha próximos filmes e que esses filmes não fiquem presos ao anime, de não querer mostrar, né? Porque o filme não mostrou, né, o que poderia ter mostrado, não teve... Ele tinha potencial, mas ele se ofuscou para poder não prejudicar o anime, na minha opinião, né? Você achou que foi isso?
Eu achei que foi, cara. Muitas coisas que não mostraram porque não tinha chegado no anime. Ah, nessa cara, parte. mas acho que assim, eles mostraram, mas não mostraram, né? Eles ficaram nesse meio. E acho que isso que prejudicou, né? Eles ficaram no meio Eles termo. seguraram, não mostraram poder do Naruto, seguraram o poder É que, dele. por exemplo, mostra o Sasuke com o olho dele boladão. Aí, Não, o Sasuke ele tem uma participação, né? Eu acho que ele só fala uma frase e mete o pé. é tipo assim, aparece o Sasuke como poderoso. E o Naruto não. O Naruto esqueceu de usar o poder e o Sasuke não lembro. Acho que é muito. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena assistir. Se você não conseguir assistir no cinema, espera sair pra alugar, não sei, compra. Netflix aí, ou então baixa quando você em japonês, porque em coreano não dá, cara. Eu não consigo assistir Pirate coreano. Bay, tenta incentivar, cara. Se você puder alugar, aluga. Se não puder, Mas quem aluga hoje em dia? cara, Ninguém mais aluga essa porra. no Netflix, sei lá. Mas Quem tem DVD? puder, ajuda. Quem não puder, faz. Baixa, todo Como mundo baixa todo essa mundo porra, faz. todo mundo baixa, vamos ser Vamos ser sinceros. hipócritas, né, cara? Todo mundo baixa essa porra, até porque a gente não mora no Japão. E mesmo que a gente morasse no Japão, cara, pra 7 da manhã, quem que vai assistir essa porra 7 da manhã? É isso aí. Tá ligado? Isso aí. Então é isso aí nessa amizade. A gente fez esse vídeo aí como um especial, a gente, né, a maioria dos nossos vídeos são podcasts, mas a gente deve Tem estar um blog. trazendo mais essa coisa de vlog, essa interação, de estar falando. E esse mês ainda tem Dragon Ball, né, na amizade? Então muito provavelmente a gente vai estar fazendo uma review de Dragon Ball, então... Não prometemos nada. Não mas... prometemos, mas com certeza vai ter essa porra de Dragon Ball. E só Dragon Ball é aquela coisa, né, cara? Se o filme for uma merda, se o Goku ficar com o cabelo azul e se inventar desculpa fodida pro Freeza ficar forte pra caralho, foda-se. Se tiver só o Wendell Bezerra falando Kamehameha, já tá bom pra caralho, eu já saio feliz, rindo pra caramba, achando que é o melhor filme do mundo. E acho que é isso, nas amizades. Muito obrigado aí por todos vocês que Dá acompanham um a like, gente. ativa os favoritos, se inscreve no canal se você não é inscrito. E dá sua opinião, sua nota, o que você achou desse filme The Last. Não precisa se conter, pode dar ataque de histerismo. Bota, pode por favor, bota no comentário as coisas que você acharam incoerentes no filme. Porque tem coisa que a gente não lembrou de vai falar. ficar uma puta de uma lista. Né? Pô, é muita coisa que tem. A gente não lembrou de tudo. Eu tenho certeza que tinha mais Eu umas também. 20 coisas pra falar e eu não tô lembrando. Mas tem. Porra, 50 minutos de vídeo. É. Porra. Então, pra finalizar o vídeo, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o Naruto no Naruto no anime, né? No mangá. E esse aqui é o Naruto no filme. Ele não Ele sabe sabe voar. voar, né, cara? Caiu. Então valeu, Valeu. amizade. Até o próximo vídeo aí.